Fala galera, hoje vamos conversar sobre um dos assuntos mais importantes da eletrostática. Então deixe logo seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e depois da vinheta vamos conversar sobre o campo elétrico. Então, é isso galera, como falamos na introdução, vamos conversar agora sobre o campo elétrico. Primeiramente, a gente precisa entender o que significa a palavra campo. Se a gente falar, por exemplo, que é o campo de futebol, que é um campo minado, que é o campo de temperatura, o campo sempre vai representar uma região ou uma área que possui certa característica ou certa propriedade, né? Certa característica ou propriedade. Por exemplo, o campo de futebol, ele é feito para jogar futebol. Campo minado, a gente brincava, né, nos joguinhos antigos, ele tinha minas, tinha bombas. O campo de temperatura é um local em que a temperatura ali, nós estamos sujeitos a essa temperatura, né? O campo elétrico é uma região no qual ocorrem fenômenos elétricos. Além disso, tem outra coisa bem interessante no campo elétrico. Quando a gente faz um experimentozinho da eletrostática para descobrir o que é que faz os papéis, você pega a canetinha, esfrega no cabelo e a caneta consegue atrair papel, a caneta consegue aplicar uma força à distância no papel, porque é uma força de campo. A força elétrica é uma força de campo. Quer dizer, o objeto não precisa tocar para aplicar uma força. É como a gravidade é uma força de campo. A Terra não precisa tocar na gente para aplicar uma força na gente. Você no primeiro andar de um prédio, você está sujeito à gravidade, né? E por aí vai. As forças de campo são aquelas em que o objeto não precisa tocar no outro para lhe aplicar a força. E a força elétrica é um exemplo claro de força de campo. Bom, mas como é que se define, né, o campo elétrico? Bom, primeiro, vamos imaginar que a gente tem aqui uma distribuição de carga elétrica positiva. Essa carga elétrica positiva, ela tem um potencial de modificar a região ao redor dela. De modo que se você coloca uma outra carga elétrica aqui também positiva, que eu vou chamar de carga teste, Q0, essa carga vai aparecer nela uma força elétrica. E toda vez que eu quiser saber se existe campo elétrico ali, é só eu usar a carga teste. Se eu colocar a carga teste em algum lugar e aparecer uma força nela, quer dizer que ali tem um campo elétrico. Se por acaso eu pegar a carga teste e colocar super distante, vou colocar aqui ó, bem baixo, aqui está a carga teste. A força é tão pequena que ela chega a ser insignificante por causa da distância. Eu posso dizer que aqui neste ambiente não há campo elétrico, porque não teve carga teste, porque a carga teste não foi submetida a uma força elétrica. Não há campo elétrico. De modo que, quando a gente representa o campo elétrico, a gente, por definição, vai representar o campo elétrico pela letra E,
E por definição, o valor do campo elétrico vai ser a força sobre a carga teste. Esta é a definição de campo elétrico. Se a gente quiser olhar de outra forma, a gente pode dizer que a força elétrica então vai ser a carga teste vezes o campo elétrico. Essa expressão ela nos mostra uma coisa muito interessante e importante. Veja, quando a carga teste é positiva, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mas se por acaso a carga teste for negativa, vou colocar aqui uma carga 1 negativa, a força agora ela vai ser atrativa. A força vai ser atrativa. Vai aparecer uma força aqui atrativa. Porém, o campo elétrico, o campo ele não existe por causa da carga teste. O campo existe por causa dessa distribuição de cargas grandes positivas aqui à minha esquerda. De modo que essa carga aqui vai possuir um campo elétrico apontado ainda para o outro lado, para a direita. Isto porque, se a gente olha para essa fórmula, se a carga teste for positiva, isso quer dizer que a força e o campo terão mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido. Porém, se a carga teste for negativa, até olhando para essa fórmula, porque se esse número for negativo, quer dizer que o vetor força e o vetor campo terão sinais contrários. Quando a gente fala sobre vetores, vetores com sinais opostos simplesmente quer dizer que eles têm sentidos opostos. Um vetor positivo aponta para um lado, o vetor negativo vai apontar para o outro lado. Então, se a carga teste for negativa, a força e o campo vão continuar tendo a mesma direção, porém terão sentidos opostos. Terão sentidos opostos. Maravilhoso. Ainda falando sobre o campo, mas agora a gente pode falar do campo elétrico criado por uma única carga. Campo elétrico criado por uma única carga. Campo elétrico criado por uma carga pontiforme. É o nome que a gente dá, né? Carga pontiforme é a carga em formato de ponto. Por uma carga pontiforme. Digamos que a gente tem aqui uma carga Q grande, positiva, né? E aqui tem a minha carguinha teste está aqui também, ó, positiva, né? A gente sabe que essas cargas elas vão, por definição, se repelir. Elas vão se repelir por definição, né? A partir de uma força. E essa força a gente sabe que a gente pode determiná-la a partir da formulinha, né? Força F vai ser a constante eletrostática, a primeira carga vezes a segunda carga. Tudo isso sobre a distância ao quadrado. Só que o campo elétrico, ele é a força sobre a carga teste. Né? A força sobre a carga teste. Se eu pegar a formulinha da força e substituir aqui, você pode fazer isso como um exercício para ver se a gente chega. A gente vai ter que o campo elétrico criado por uma carga, por definição, vai ser essa formulinha daqui. O campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes a carga geradora do campo sobre a distância ao quadrado. Essa primeira fórmula
ela vai me dizer qual é o campo elétrico da carga que está sentindo, entre aspas, a força. A carga que está sentindo, entre aspas, o campo. Já a segunda fórmula, ela vai me dizer qual é o campo elétrico que a carga criadora, a carga geradora está formando. É isso, galera. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Caso reste alguma dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário. Não esqueça de deixar seu like. E até o nosso próximo encontro. Valeu!